Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Celebrar o amor no colo da mãe é certamente algo de extraordinário e vamos por isso pedir a proteção da mãe aqui nesta capelinha das aparições e vamos pedir naturalmente a força de Deus, do Espírito de Deus, para nos continuar a abençoar e acompanhar nos caminhos da vida. E para celebrarmos com fé e com dignidade esta Santa Eucaristia, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Que Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, que Ele perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, que unidos os corações dos fiéis num único desejo, fazei que o vosso povo ame o que mandais e espere o que prometeis, para que no meio da instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Nós vos pedimos, irmãos, a propósito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e do nosso encontro com Ele, não vos deixeis avalar facilmente, nem alarmar por qualquer manifestação profética, por palavras ou por cartas que se digam vir de nós, pretendendo que o dia do Senhor está iminente. Ninguém vos engane de qualquer modo que seja. Deus chamou-vos por meio do Evangelho para possuirdes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permanecei firmes e guardai firmemente as tradições que vos ensinamos, oralmente ou por carta. Nosso Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu, pela sua graça, a eterna consolação e a feliz esperança, confortem os vossos corações e os tornem firmes em toda a espécie de boas obras e palavras. Palavra do Senhor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me falta.
águas refrescantes e reconforta a minha alma. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. A bondade e a graça hão de acompanhar-me todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Vossos corações a paz de Cristo, habita em vós a sua palavra. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque pagais o dízimo da hortelã, do funcho e do cominho, mas omitis as coisas mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Devíeis praticar estas coisas sem omitir as outras. Guias cegos, quais o mosquito, e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, que por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Palavra da salvação. Esta palavra de Deus que acabamos de escutar tem a ver com as leituras que a Igreja Católica escolhe para cada dia. São as leituras que hoje estão a ser lidas no mundo inteiro e que naturalmente servem para todos, porque a palavra de Deus é universal.
é para todos os tempos, para todos os lugares e para todas as pessoas. Este Evangelho que acabei de proclamar faz-nos apelo a um valor que, humanamente falando, é um valor fundamental e é um valor profundamente cristão, que é o da coerência. Nós não podemos dizer uma coisa e fazer outra. Não podemos, senão estamos a perder o nosso crédito, estamos a ser incoerentes. Por isso, Cristo, em exagero, dizia: vocês pagam o dízimo até da hortelã e do funcho, ou seja, umas ervinhas que não valem muito, e omitis, o que é mais importante, omitis ou pondes de lado valores como a justiça, a misericórdia ou a fidelidade. Não. Temos que ser pessoas de crédito, pessoas coerentes, pessoas comprometidas. E por isso São Paulo, na primeira leitura, dizia uma coisa, ou lançava um alerta que é fundamental. Ele dizia: por favor, não se deixem enganar, que ninguém vos engane com qualquer ideinha que ande por aí, perdida e à solta, porque nós não andamos ao ritmo de ideinhas de moda, nós andamos ao ritmo da palavra de Deus, que é eterna e que salva, não é? E isto é para nós certamente um grande desafio e é um grande modelo. Eu recordo-me, não há muitos anos, mas já alguns, numa visita missionária que fiz a Angola, alguém numa das línguas locais, contava uma história muito interessante sobre a coerência. E então terminava a história dizendo: a distância entre o dizer e o fazer tem que ser nenhuma, porque quando o dizer está ali e o fazer está ali, estamos a ser pessoas falsas. Isso não funciona. A vida tem que ser pautada por aqueles que Cristo define como os valores do reino de Deus. E esses valores são muitos, mas podemos dizer que há 4 valores essenciais: a justiça, a paz, o amor e a alegria. E disso nos fala São Paulo na primeira leitura e disso nos falou Cristo no Evangelho. Também agora numa visita muito recente em missão que fiz a Moçambique, encontrei alguém, um senhor lá da província de Tete, que me contava a história que quando abriram as minas lá, que são minas que ainda hoje estão ativas, fizeram uma linha férrea e arranjaram um vagão que agora é puxado por uma automotora, não é? Mas naquele tempo, há muito tempo mesmo, era puxado por bois. E chegava a haver 15 bois, 20 bois que tinham que puxar o vagão, que sobretudo quando estava cheio de minério, era muito pesado. E então ele dizia que muitas vezes o vagão parava porque bastava que um boi se deitasse na linha. Se um boi decidia não puxar juntamente com os outros, o vagão parava. E isto fez provérbio lá em Moçambique, ouvi lá, que quando alguém não só não faz nada, como ainda dificulta o andar dos outros, eles dizem: lá estás tu como o boi de Tete, não é? Está deitado na linha, nem faz nada, nem deixa os outros fazer. E muitas vezes nós somos assim, não é? Paralisamos a nossa vida com atitudes que não são boas e paralisamos a vida dos outros. E Cristo denuncia isto de uma forma muito, muito clara no Evangelho de hoje. Também no Brasil há um provérbio que quando alguém também tem um obstáculo assim muito grande na sua frente, dizem: há boi na linha. É a mesma história, naquelas linhas de comboio que estão no meio de ganadarias, de grandes fazendas de gado. Às vezes o gado consegue saltar para a linha e deita-se na linha. O comboio anda sempre devagarinho, está lá o boi deitado e tem que apitar até que o boi se levante, porque havendo o boi na linha não avança, o comboio tem que parar. Vamos pedir a Deus para que na nossa vida humana, familiar, na nossa vida cristã, nunca haja bois na linha que não se levantem quando é preciso o comboio passar. Porque só assim construímos um mundo mais humano, mais fraterno e mais cristão. Agora vamos fazer a celebração das bodas de prata da Susana e do Sílvio, que decidiram vir a Fátima e diante da mãe de Fátima, fazer este momento de ação de graças.
ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, 25 anos, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Não vou ler nada. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, Susana e Sílvio, para que, entregando um ao outro estas alianças, em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos, por Cristo nosso Senhor. Na pobreza ou na riqueza te amarei, na saúde ou na enfermidade eu te amarei, na tristeza ou na alegria, na tormenta ou na paz, ante tudo e sobre tudo eu te amarei. Tu me amarás, eu te amarei, aliança eterna entre tu e eu. Tu me amarás, eu te amarei, até que a morte nos una mais, até que a morte nos una mais. Irmãs e irmãos, a Deus que nos chamou por meio do Evangelho, entreguemos as nossas súplicas, dizendo confiadamente: Deus de misericórdia, ouvi-nos. Pela Santa Igreja de Deus, para que seja firme em toda a espécie de boas obras e palavras, oremos. Deus de misericórdia, ouvi-nos. Pela paz no mundo inteiro, para que a terra exulte com dias de tranquilidade e prosperidade, oremos. Deus de misericórdia, ouvi-nos. Pelos que omitem a justiça, a misericórdia e a fidelidade, para que, resistindo à hipocrisia, convertam o seu coração, oremos. Deus de misericórdia, ouvi-nos. Pelos que vivem na feliz esperança da vida eterna, para que, como São Francisco Marto, possam, no céu, consolar Nosso Senhor, oremos. Deus de misericórdia, ouvi-nos. Pelos peregrinos da Cova da Iria, para que não se deixem abalar por falsas profécias, oremos. Deus de misericórdia, ouvi-nos. Senhor, que vindo julgar a terra, olhai para nós com compaixão, porque sois justo e bondoso, por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos e irmãs, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, que pelo único sacrifício da cruz formastes para vós um povo de adoção filial, concedei à vossa Igreja o dom da unidade e da paz, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, louvar-vos e dar-vos graças em todos os momentos da nossa vida, na saúde e na doença, no sofrimento e na alegria, por Cristo, vosso servo e nosso Redentor. Na sua vida mortal, ele passou fazendo o bem e socorrendo todos os que eram prisioneiros do mal. Ainda hoje, como bom samaritano, vem ao encontro de todos os homens atribulados no corpo ou no espírito e derrama sobre as suas feridas o óleo da consolação e o vinho da esperança. Por este dom da vossa graça, também a noite da dor se abre a luz pascal do vosso Filho crucificado e ressuscitado. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo é o Senhor do universo. O céu e a terra proclamam para sempre a tua glória. Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo é o Senhor do universo. Bendito aquele que vai em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, ele tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna.
com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, a Senhora de Fátima, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Num só coração e numa só alma, vamos rezar como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu deixo-vos a paz e dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe união e paz, segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Somos felizes porque, convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dê uma palavra e serei salvo.
é um só batismo, um só Deus e Pai, que está acima de todos e em todos. Formamos um só corpo em Cristo Jesus. Todos nós que comungamos o mesmo Senhor, formamos um só corpo em Cristo Jesus. Esforçai-vos por manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Formamos um só corpo em Cristo Jesus. Todos nós que comungamos o
Oremos. Realizai plenamente em nós, Senhor, a ação redentora da vossa misericórdia e fazei-nos tão generosos e fortes que possamos agradar-vos em toda a nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e de piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E em paz, que o Senhor vos acompanhe.